meninas falando que essa é a primeira live, amiga. Será que nós vamos ter que falar tudo de novo? A gente já tinha 24 minutos gravados. A gente tava falando muito aqui. Vocês não estão entendendo. E contando todo o rolê. Por que a gente começou, como destraumatizando a ideia. Vocês não viram nada disso. Eu não acredito, cara. Acho que a gente já tem nosso primeiro trauma juntas. KK crying. Socorro, Deus. Eu acho que a gente já tem nosso primeiro trauma. Que é Tentar fazer, a sequência de tchau que fazer o simplesmente- primeiro episódio. Sim. A sequência de tchau que foi tentar fazer esse primeiro episódio. Então acho que a gente vai ter contado o A começo. gente vai começar tudo de novo? Eu acho que nós vamos ter Eu que não começar do começo. Eu não lembro o que Vocês eu falei. estão escutando a gente de boa? Só pra saber, porque a gente agora tem microfones. Olha, Eu achei isso muito chique, olha cara. o microfone, ele prende no cabelo. Eu achei isso muito chique. Eu vi uma menina no TikTok que ela gruda em Não todos tava os lugares, aparecendo. assim. Agora que apareceu. Gente, até agora, Rafaela, Será que é não por isso que tava aparecendo. caindo? Nossa, Gente, a gente fez umas 10, eu acho. Ou mais. A gente tentou abrir as lives e ficava caindo, dando erro de conexão, 1000 coisas. Precisava desligar o celular Tudo bom. e ligar de volta. Então, Tudo bom, então. vamos começar do começo. O motivo de estarmos aqui no meu perfil é porque, Rafael, conte. A Rafaela, antes que me corrijam, mas eu chamo ela de Rafael pra tentar mesmo, entendeu? Pra Então, tentar. assim, é Rafaela, mas eu gosto de chamar de Rafaeli. É o meu apelido Eu carinhoso tenho que para ser a do diva, contra, tá? né, cara? Eu tenho que apelidar as pessoas, nem que seja com o tem que próprio ser do nome dela. contra. 2L, acento e o Dois Y. Rafael. Então, deixa eu contar por que a gente tá aqui. Isso. Primeiro que a nossa ideia é fazer um No canal no YouTube. YouTube. Canal de conexão, não canal de... Canal. Entendeu, Vocês né? entenderam. Entenderam, né? Então, aí o que aconteceu no YouTube? Não tá validado? Verificado? Sei lá. Vocês acham que alguma das espertas pensou nisso antes? Não. Não, eu achava que era só abrir o YouTube e o bora. Não é. E a gente achou também que era só abrir e bora, e não é abrir e bora. Tem que pedir uma autorização pra você poder fazer um ao vivo lá. Aí pensamos com as nossas duas cabeças pensantes. Vamos Mais abrir. Vamos abrir o canal, a live lá no canal, lá no Instagram do Destraumatizando. @destraumatizando. Arroba 10 Traumatizando. traumatizando. Aí, E tentamos então- abrir lá e não rolou por quê? Não, porque a gente precisa de no mínimo 1000 seguidores pra conseguir abrir um ao vivo. Vocês vão ter que estar seguindo Então, lá. por favor, vocês vão estar lá seguindo. Ah, daí eu já vou puxar esse negócio do gerúndio de novo. Ah, não canal de dente, Lari. Não, canal de conexão. Mas tem necessidade de Mas- canal de dente também. Por que não, né? Meu Deus, gente, eu não enxergo. A gente tá fazendo isso aqui pra gente ler os comentários, tá? Eu Porque não a gente enxergo. não enxerga de longe. Então, aí a gente explicou pra vocês nas lives que ninguém viu, que vocês não sabiam que tava Meia tendo, hora de vídeo jogado fora. que a gente fala no gerúndio propositalmente. A gente sabe que é errado. A gente sabe que é, tipo, medonho falar no gerúndio, e é É. por isso que a gente fala. Porque assim, cara, às vezes a gente tá conversando e tá falando um negócio muito sério, assim. Ah, não vou tá podendo, não vou tá querendo. Então vocês vão escutar muito a gente falando assim. Mas é de bobice, não é? A gente sabe que não é eu vou estar querendo, é É. tipo só eu quero. Mas a gente gosta de lazarentear as coisas, entendeu? Então vai ser... Isso pega, tá? Isso pega, porque as pessoas É ao nosso redor contagioso. começam a falar assim também. É contagioso o gerúndio. Então, assim, ó, se vocês não querem falar no gerúndio, não falem no gerúndio, porque depois que começa, não para Não para mais. mais, então vocês vão estar escutando muito. Sim. Então, a nossa ideia do Destraumatizando começou porque a Rafa me mandou um meme de uma mulher falando assim, tentar convencer Você é minha minha amiga a criar um podcast Pra pra falar gente sobre conversar nossos sobre os nossos traumas. E aí, eu só, tipo, bora, né? E ela bora, Ok, e voltou. eu nem acreditei que a gente borou juntas, Não, porque isso foi assim, semana passada. Daí a Priscila falou, bora. Daí eu falei, daí brinquei com um nome, assim, traumas pra destraumatizar. Daí. já joguei na roda um Já destraumatizando por um e... 10 traumatizando e assim. E assim ficou. Então, no caso, a gente tá abrindo o nosso direct para que a gente conversa sobre traumas, porque a gente tem 1000 assuntos para falar e cada Graças lugar é a um Deus. lugar. É. E a gente quer compartilhar traumas que a gente teve na nossa vida. É. Se você que tá assistindo não teve nenhum trauma, Você vai estar você ainda vai estar tendo. Você ainda vai estar tendo. E é bom pôr um parênteses assim, que tipo, a gente não vai falar nome Não de vai ninguém, expor pessoas, não vai a ideia expor não é ninguém, essa, né? coisas que aconteceram, situações que aconteceram tanto comigo quanto com a Priscila, quanto com terceiros que possam Inclusive- estar vindo. Inclusive, eu vou deixar lá no Instagram do Destraumatizando uma caixinha pra quem quiser deixar, ou se vocês quiserem mandar no direct histórias que geraram algum desconforto em vocês, ou uma situação que vocês lembrem, tipo, com dor, ou talvez um trauma. Não sei, não deve existir trauma legal, né? Mas... Eu acho que não. Então vai ser coisa ruim mesmo. Vai ter que ser. Mas é. a ideia, no geral, assim, é tipo um acolhimento. Sim. Talvez. Não que assim, lembrando, gente, não somos psicólogos, Especialistas nem de bosta nenhuma. especialistas, nem nada. Eu sou entendeu? especialista dela e ela é minha. É tipo isso. uma conversa de Amigas, amigas direct aberto. que a gente acha que
pode se conversando, a gente pode se ajudar, porque às vezes vocês pensam que, tipo, uma Rafaela da vida. Se você vê lá no consultório, você não diz que ela tem trauma, porque ela vai toda pomposa. São flores, não são flores. Mas ela vai toda pomposa trabalhar. Então você olha, sabe quando você olha pra aquela pessoa e fala assim, essa pessoa não tem traumas. Ela tem. E se ela não tem, ela vai ter. E eu não tô agorando e jogando praga em ninguém, não, mas... Cara, é impossível, gente, uma pessoa viver uma vida sem um trauma pra contar. Não tem, não existe. Não tem. Então, tipo, pelo menos uma situação que te gerou algum desconforto, você vai ter pra contar. E aí, se vocês quiserem mandar histórias ou de vocês, ou de alguém que vocês conheçam lá no perfil, podem mandar no direct. Se vocês não tiverem problema em a gente citar nome, é só não mandar nada. Se vocês não querem que cite nome e fale de forma anônima, é só vocês falarem, não divulgue meu nome, que aí a gente conta as histórias de vocês mesmas aqui no perfil. Por quê? A gente tava conversando com a Rafa a respeito de, tipo, separação, né, que é o meu caso. Eu tenho trauma de infância, que foi o meu primeiro trauma da vida, que foi a separação dos meus pais, e até hoje eu não superei. E isso ali gerou uma sequência de traumas que eu acredito que, nossa, vai ter que ter muita terapia pra tratar. Então, essa também já é uma situação que a gente engloba quantos filhos de pais separados. Sim. Então não é uma situação esporádica. Hoje em dia, principalmente, assim, né, que é difícil a gente conhecer um casal que tenha durado ali, sei lá, a vida inteira. Sei lá, 30, 40 anos de casado. E talvez essas pessoas, né... Até o gancho que a gente tava puxando antes de cair as 10 mil vezes. Que no caso ninguém viu, né? Que, a não ser os casais muito, muito de antigamente, assim, que hoje comemoram 30, 40, 50 anos. Eu vou ser uma pessoa que não vou comemorar 50 anos de casado. Eu provavelmente também não. Só se eu for estar casando agora. Se o Beto viver até os 100 anos, não, mas quem nossa, sabe? Se eu for casar agora pra comemorar 50, eu vou estar com 80. Não vou. Mas eu com o Beto, não vou estar podendo. Ele casou com 55? Amiga, não vai dar. Não vai dar. Mas tudo bem, vamos viver hoje, né? A outra... Se coçando. Ô, querida, tudo bom, Cacau? Você, por favor. Enxerga a Cacau aqui. Eu não tô vendo. Tá lambendo o pé dela. Na frente da veterinária dela. Olha lá. Isso mesmo, lamba. Você quer participar? Você pode vir aqui. Vamos tirar as perebas tudo do pé com a língua, né, cachorra? Enfim, daí a gente tava falando a gente tava falando nas outras lives que ninguém viu e que caiu e que não tava dando certo, provavelmente. Dela aqui. Princesa. Tudo bem. Ela tá toda de laço. Ela foi pro banho. Essa separação lá atrás, eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 6, 5 e pouco, 5 e meio. Então, tipo, gerou uma sequência de trauma ali que provavelmente eu nunca vou superar. É só com muita terapia. Tipo, eu vou ter que casar com uma terapeuta pra poder falar todo dia. Até porque daí você tratar todo morando dia. Com meu pai? Com teu pai. Então, até eu falei nos stories ontem sobre a ausência da minha mãe. Eu não tive esse carinho materno. Não que meu pai não me deu carinho, atenção, ele fez tudo isso. Mas é totalmente diferente você receber o carinho. Cara, eu era tratado igual um piá. Porque era meu pai e o meu irmão. Quem me conhece hoje vai entender as origens. Porque, por exemplo, calça jeans. Pro meu pai, se ele usar 50 dias a mesma calça, tá de boa? Tá tudo certo. Eu sou mulher, cara, eu preciso, desde criança, eu sempre fui muito vaidosa. Sim. E aí, tipo, porra, eu tinha uma calça jeans pra usar, nossa, cara, por isso que eu tinha aquelas gorduras aqui, sabe? Tipo, era deformada porque eu ganhei a calça jeans, eu acho que era tamanho 10, só que eu já usava ali tamanho 18 e usava a mesma calça. Meu Deus do céu. Ela ficava enterrada aqui, situações que ficam na cabeça. Eu nunca vou esquecer, tanto que os meus parentes de Inácio Martins vão lembrar que cada vez que eu ia pra lá, na casa das minhas tias, eles perguntavam, o que quer de presente? Eu quero uma calça jeans. Sempre falava isso. Só que naquela época, em 98 ou 99, era muito difícil você ganhar uma calça jeans. Nossa. Porque era um troço caro mesmo. Você ganhava uma calça jeans e uau, né? Cara, eu tenho uma calça jeans. Sim. E eu lembro até hoje que era uma calça jeans marrom. Era tipo uma sarja marrom. E eu usei muito essa calça. Essa calça, se eles pagaram 500 na época, fez valer cada centavinho que pagaram. Porque eu de tanto... Na época era muito caro. Não, amiga, mas não era isso. Não, mas de tanto que eu usei, se era 500, tá paga. Nossa, porque eu usei muito essa calça. Então, tipo, é um trauma que... É uma situação que me gerou um trauma muito grande. Porque, não um trauma grande, não vou sofrer por causa de uma calça jeans. Mas eu lembro até hoje, entendeu? Geral da separação. Isso, exatamente. Tipo, eu cresci com 2 homens em casa. Sim. Tá certo? Meu pai sempre fez tudo, fez almoço. Eu aprendi a lavar louça. Não deixou faltar nada no não, quesito de... graças a Deus nunca faltou nada. Pra ele faltou, né? Quando ele era filho, tipo, quando ele era o filho. Lá na casa da minha avó, do meu avô... Ele conseguiu quebrar esse ciclo com vocês. Eu acho, pelo que eu entendi, assim, meu pai nunca explanou muito isso, mas que eles quase passaram fome, entendeu? Isso nunca aconteceu em casa, graças a Deus. Sempre a gente teve comida, coisa errada, a gente saía, assim, final de semana e tal. Então não era uma vida regrada, não era uma vida boa, mas era uma vida, tipo, que não era de necessidades. Mas assim, calça jeans eu não tinha. Entendeu? Gente, vocês viram que claramente a calça jeans foi um trauma. A calça jeans me marcou, a calça entendeu? Jeans foi um trauma. Foi um trauma. E aí, por exemplo, situações de tipo, eu aprendi a lavar louça, tem foto minha lavando louça com 6 anos de vida.
6 anos. A Lolo tem 7 e não encosta num copo. Mas, tipo, eu lavando, meu irmão enxugando, e até quando eu morava com meu pai, sempre foi assim. Todas as refeições, eu lavava e eu enxugava. Sempre foi assim, sabe? Então, tipo, claro, isso foi ótimo pro nosso aprendizado. Tanto que hoje eu me acho uma pessoa colaborativa. Sim. Eu não acho que eu vou lá num rolê, assim, ou na casa de alguém, e não vá puxar um copo, um prato pra lavar. Eu não fico assim, esperando alguém ir lá fazer. Isso, né? Eu vou lá fazendo. E hoje, na minha vida como mãe, eu vejo que isso foi muito bom pra esse tipo de Mas isso vai puxar né? um outro gancho, assim. Você não acha que... Você falou, foi bom pra você crescer, tipo, independente. Sim. Tipo, você tem, lógico, as mágoas da situação. Época, mas isso te ajudou também a se tornar uma adulta funcional. Uma adulta funcional. Exatamente. Sim, hoje tanto que ontem eu fiz um bolinho pra grila. Viu? É esse o objetivo, puxar as coisas boas também. Tipo, ver o lado bom das situações. E por que eu tô compartilhando isso de, tipo, hoje, né, de separação e tal? Porque eu fui filha de pais separados muito cedo, então eu tive a gente morou com meu pai, né? A gente não ficou morando lá. Eu morei com a minha mãe 2 meses. Depois deu uma pedreira lá na cidade, a gente foi morar com ela, que é Inácio Martins. E aí ficou sem aula, ficou um monte de rolê, assim. Então a gente acabou ficando pra cá e a gente ficou morando com ele. Mas, calma que eu me perdi no raciocínio, deixa eu pensar o que eu tava falando. O que eu ia falar? Então, porque assim, ó, pode ser que alguém tá assistindo, ou tá pensando em se separar, ou os pais acabaram de se separar, porque eu sei que tem meninas mais novas, pessoas mais novas que estão passando por essa situação. Então, tipo assim, não é uma situação de, tipo, a Priscila passou, qualquer pessoa, você já passou, você também é filho de pai separado. Eu ia puxar esse gancho, que eu também, assim, eu morei muitos anos da minha vida com a minha bisavó. Então, nem era com a tua mãe e teu pai. Curitiba, assim, então até pra quem não sabe, eu moro aqui faz 4 anos, eu morei minha vida inteira super recente. Lá em Curitiba, assim. Então, passei boa parte da minha vida com a minha bisavó. Sim. Aí depois que ela faleceu em 2013, assim, eu fiquei meio perdida. Eu falei, não, agora... E puxando o assunto de falecimento aí, pode ser que a gente chore, pode ser que a gente ria das nossas desgraças também. Então, assim, vai ser um negócio meio aberto pra tudo mesmo. Talvez vocês vejam a gente chorar quando a gente conversar sobre algumas situações bem específicas, que a gente não vai deixar evoluir também pra só chorar, né? Mas que pode acontecer. Então, a gente tá realmente abrindo o nosso direct para que vocês acompanhem e se sintam acolhidas em qualquer situação. Tanto vida familiar, que é o que eu tô compartilhando com vocês hoje, ou relacionamento, trabalho. Às vezes tem alguma situação do trabalho que te, né, emputece ali e você fala, cara, não acredito que eu tô passando por isso. Mas, cara, quando você começa a conversar, às vezes a pessoa ali do teu lado passou pela mesma coisa. E puxando o gancho que você falou, tipo, de mãe, da parte da tua mãe, mais ausente, assim, e tal, eu puxo pro meu pai. Então, meu pai foi muito ausente na minha vida inteira, assim, eu fui atrás dele pra eu conversar e entender, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. E... Nossa, você tá com quantos anos? Mas vamos explanar, assim? Nós vamos explanar os 30 Sim, vamos. Aqui? Vamos. Vai fazer 30 anos, a diva, mês que vem. Então era com uns 26 que você começou a conversar com teu pai, assim, tipo, mais próximo. Vamos chutar, mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente, mas faz pouco tempo. E eu lembro que era muito traumático o Dia dos Pais pra mim. Porque depois que meus pais se separaram e tal, meu pai casou de novo e tal, teve outros filhos, enfim. E passava muito na minha cabeça o porquê ele não conversava comigo, assim, e depois eu fui entender que aconteceram inúmeras outras situações que não vem ao caso agora. Sim. Mas inúmeras outras situações que geraram esse afastamento, assim, e tal. Só que isso na minha cabeça, de criança, de adolescente, que via ele na rede social, tipo, com a outra família, os outros filhos, os outros irmãos, enfim, e falava, cara, por que comigo eu tô aqui? Por que eu tô aqui, né? Assim, no meu caso, não foi nem a ausência da minha mãe, porque minha mãe, ela tentou muito ser presente. Só que naquela época, essa questão era diferente, né? Tipo, lá foi acho que 97, 98 que eles se separaram. Então, tipo, era uma época que você não existia celular, ou se tinha, raríssimas pessoas que tinham. Aí evoluiu pra depois de muitos anos. Nossa, eu lembro que eu tava saindo da faculdade e não tinha WhatsApp ainda. Então, tipo, era outro rolê, pra uma ligação era caríssima. Eu comecei falando do WhatsApp, eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, lá em 2013, que eu baixei o WhatsApp, que eu baixei o WhatsApp e era pago ainda. Então, era, tipo assim, tudo muito difícil. Então, sempre visitei minha mãe, eu ia pra lá nas férias e tal. Mas teve ali umas dificuldades no início, tipo, sei lá, talvez nos 5, 6 primeiros anos de separação deles ali, que foi bem conturbado pra gente, entendeu? Sim, porque não tinha como simplesmente... E eu morava lá no meio do mato, lá na Água Branca, pra quem ia de São Mateus aqui vai saber, eu morava lá na fazenda. Então, pra ela conseguir ir até lá, às vezes carro, eu lembro que ninguém tinha. Ou tinha uns carros tudo muito fodido, assim. Minha mãe pedia pro meu tio levar ela lá pra ela poder ver a gente. Então, era todo
não era assim, simplesmente, Era que nem todo um hoje. rolê, Hoje né, eu pego pra meu carro e vou lá conseguir. buscar Lolô, eu pego meu carro e vou ali. Lá naquela época você tinha que fazer, tipo, uma força-tarefa de achar alguém que tenha carro, que esteja disponível pra te conseguir. levar lá no caixa-prego, pra você poder ver duas crianças. Às vezes não podia Sim. ficar um dia inteiro lá junto com a gente. Sim. Então, tipo, era tudo muito diferente, muito Então difícil. daí a gente entra em duas situações, assim, tipo, da tua mãe que teve o esforço. Que foi atrás, São tentou- separações, assim, mas de formas em diferentes. contextos diferentes. Ah. Tipo, a tua mãe ainda foi, teve essa tentativa. Tentou. E, tipo, meu pai. Enfim. Falou, valeu. Fui comprar cigarro. Daí eu fui entender isso, porque quando chegava dia dos pais. Ainda sou, né, pai? Eu sou polaca da Água Branca agora, só que eu sou da cidade também. Tá? Daqui a pouco ele tá lá falando de nós ali. Não vai brigar com a gente. É sobre nós. É sobre nós. É sobre E o tá trauma. tudo É sobre os nossos traumas. Então daí lembro que chegava dia dos pais e eu não queria fazer nada. Eu lembro que eu ficava assim em casa, porque eu chorava. Ficava mal mesmo. Eu ficava muito bolada, assim, de pensar. Era uma data que até hoje eu não gosto muito, mas era uma data muito ruim pra É que você mim, não tem assim. muita proximidade hoje também, né? Então, tipo, acabou que não... Daí o que aconteceu? Uns anos depois, eu abri, assim, um pouco a minha cabeça e falei, não, vou dar a oportunidade, né? Já tô grande e tal. Porque até os meus 18, eu lembro que teve algumas tentativas de contato e eu falava, não. Você não me quis? Não quero. Agora eu não quero também. E eu acho que hoje, eu vendo, foi muito errado da minha parte também, sabe? Porque eu podia ter também isso era meio cedido, adolescentona, talvez. né? Enfim, a gente... São fases da vida também, né? Tipo, Sim, provavelmente ele tentou contato e você era meio imatura naquela Sim, situação. totalmente. Então, tipo, poderia ter Totalmente, conduzido de outra forma, mas, É. enfim, já foi, né? Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver o que ele tá falando ali. Deu uns... o suco no pai. cacau aí. Ô, Cacau, para de lamber. Você pega, guria! Não é assim que a gente cura perebas. Por favor, Cacau. Para de se lamber, criatura. Olha lá as pessoas tudo vendo você lamber teu pé Por na favor, live. pelo amor de Deus. Eu, hein, que... Mal educada. Mas enfim, né? É sobre isso. Tipo, eu sou filha de pais separados, você. Sim, E a em gente contextos passou... completamente tipo, iguais, mas contextos diferentes. Completamente diferente. Tipo, a situação totalmente diferente. Eu, né, não consegue nem comparar uma situação com a outra. Mas pode ser que tenha gente pra se identificar da forma que a gente viveu ou que você viveu. E aí foi uma coisa que eu aprendi que talvez sirva alguém. você veja como é. A nossa geração é a que menos quer ter filhos. Deve ser por isso. Eu acredito que sim, Lari. Porque hoje em dia você não sabe quanto tempo vai durar uma relação, né? Antigamente, é o que a gente tava comentando. Durava, tipo, 50 anos uma relação. E hoje em dia... Hoje, aqui também, nas antigas, a galera aguentava, porque assim também, né? Eu vejo, porque descobria vários rolês ali que, tipo, ai, nossa, pelo bem da família. Eu hoje acho em que dia, entra muito também a questão de independência da mulher naquela época, né? Daí a gente entra em outro tópico mais complicado. Mas eu acho que muito se baseia nisso, assim, também. Eu acho que as mulheres naquela época passavam um pano também. Pelas histórias dos antigos, que não sei se você já escutou, mas eu já escutei, assim. Do quê? De mulheres que passavam por situações nos seus casamentos, mas não se separavam. Naquela época Exatamente. lá, tô falando assim... Amiga, 20 muitos anos atrás, anos 15 atrás, atrás, tipo, talvez até hoje como aconteça que eu isso. vou me separar aqui com 3 filhos que eu vou fazer da minha vida? Eu não entendeu? tenho Daí gato... acaba e fica naquele casamento que não é um casamento. Sim, exatamente. Uma coisa totalmente falida, que só é casamento pra mulher, às vezes pros filhos, e o cara tá lá, vamos viver a vida. E não falando mal dos caras também, né? Só que a mulher, hoje em dia, às vezes é difícil. Às vezes você vê uma pessoa passando por uma situação e ela se abre pra você. Sim. Aí, tipo, você fala, cara, mas então larga e vai viver. Daí, tá, mas como é que eu vou largar e vou viver? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho 2, 3 filhos pra levar junto, eu não trabalho, eu não tenho uma renda fixa, eu não tenho nada. E realmente, hoje, se você for pensar, como é que você vai sair com uma mão na frente e atrás numa situação ali? Às vezes não é simplesmente você chegar, descobrir um rolê e tchau, falou, valeu. Às vezes é também, mas geralmente não é assim. Você tem que pensar. Principalmente quando envolve uma criança ou um filho, que não né? tem culpa. Exatamente. Que é o nosso caso. Principalmente que não tem culpa. Que é o nosso caso. E, cara, uma separação, eu falo por experiência própria. Você leva pro resto da vida um rolê desse. Leva. Então, assim, ó, pra quem tá casando, ou quem vai casar, ou quem tá namorando, tenham certeza do parceiro de vocês, tipo, que a pessoa é realmente uma pessoa boa, que vocês querem muito essa pessoa, porque depois, cara, pra você se separar pra descasar é pior. Pra descasar e daí envolver outras pessoas. E vocês só conhecem as pessoas depois que vocês se separam. Fica isso pro um gatilho pra um próximo episódio. No próximo, um dia a gente fala sobre isso também. Deixa eu puxar um gancho, que eu não lembro se a gente falou isso nessa aqui ou nas outras que caíram. Nós falamos nas outras, ninguém viu. Não, é só pra lembrar, tá, gente? A gente não é terapeuta, a gente não é psicóloga, a gente não é especialista. Eu sou dentista, Priscila é veterinária, influencer, blogueira. E a gente tá falando da nossa vida, da nossa opinião, abrindo o nosso direct pra vocês, porque a gente se trata assim. Pelo amor de Deus, não vamos pensar que a gente tá querendo que a gente vai resolver vai resolver algum problema. A ideia aqui é acolher, né? Tipo, às vezes você tá passando por uma situação, ou sabe de alguém que tá passando por uma situação parecida com o que a gente vai comentar aqui. Como a gente
superou, enfim, ou não superou, e como leva isso, às vezes, talvez a gente possa ajudar. Exatamente. E às vezes às vezes acabou de acontecer uma situação, hoje a gente tá falando de separação, mas quando a gente falar, por exemplo, de relacionamento, às vezes você acabou de se separar de alguém ali, não que seja o nosso caso, mas talvez venha relatos de pessoas, né, lá no Instagram do Destraumatizando. E a gente vai falar sobre isso. E vão seguir o Instagram do Destraumatizando. Sigam lá, porque enquanto nós não tiver 1000 seguidores lá, não dá pra fazer live lá. Top, né? Então só sigam, porque aí quando bater 1000 a gente faz por lá. A gente foca lá. Mas a ideia é que seja no canal do YouTube, que tem o link lá no perfil do Destraumatizando também. Depois eu deixo o @aqui, vocês seguem lá pra vocês ficarem por dentro do rolê. As lives não serão aqui no Instagram, serão lá no YouTube. E aí, às vezes a pessoa, ou alguém que você conhece, passou por uma situação, acabou de passar. Então, às vezes a pessoa tá sem rumo nenhum. Não sabe o que fazer, como fazer, e o que pensar, como se comportar, às vezes, numa situação que, às vezes, a gente conversou aqui sobre. E aí, talvez você ouvindo de outras pessoas, você se sinta acolhida, porque também tem pessoas que passaram por isso. Já aconteceu com tal pessoa, já enfim, não especificamente, né? Exatamente, já aconteceu com tal pessoa e, tipo, não sou a única no mundo. Porque se essa pessoa tá viva, eu vou ficar também. Porque eu acho muito incrível, porque quando as coisas acontecem com a gente, não sei você, assim, mas na minha cabeça passou muito. Por que isso tá acontecendo comigo? Só comigo, eu sou o único alecrim dourado que tô passando por isso. Exatamente. Entendeu? Ou tipo, o mundo vai acabar. Eu vou sofrer tanto que eu não vou aguentar. A gente sempre aguenta. Como é que eu vou passar por isso? Que eu vou resolver e não vou dar conta? Ninguém morre porque tá sofrendo, né? A gente sempre acha... Assim, a gente tem que fazer uma tabela. Isso eu aprendi no Mastermind. Eu paguei caro pra aprender isso, inclusive. E vai passar aqui assim. E vou passar assim, explanando pra vocês de graça. Que tem muita gente que se preocupa demais com tudo. E a gente tem que fazer uma tabela na nossa cabeça, talvez, que aqui é uma tabela de preocupações e aqui a tabela de problemas. A tabela de preocupações sempre vai estar cheia. Porque você vai se preocupar se acontecer uma coisa com a Luiz na escola, você vai se preocupar se o carro estragar, você vai se preocupar se não sei o que era. Tudo o que vocês possam imaginar nessa cabeça mente fértil de vocês, vai passar. O que você quiser imaginar vai passar ali na tabela de preocupações. Mas o que de fato é um problema, pensa aí o que você tem de problema hoje. A gente não consegue nem... Entendeu? Porque problematiza muitas coisas. Problema é uma coisa que você tem solução. Vai solucionar. Exatamente. A preocupação é uma coisa que vai ficar lá pra sempre. Enquanto você quiser se preocupar com as coisas, você vai se preocupar. Porque, tipo, ninguém vai te impedir de se preocupar. Quer se preocupar? Ai, nossa, vai ser uma aranha daqui. Ai, tá, nossa, tô preocupada que vai ser uma aranha daqui. Mas tá, e qual que é a chance dela sair? Daí você já criou um problema onde não tem um problema. Voltou. Tá bom. Acho que tá na hora de nós escalar um pouquinho. A gente já falou demais, Rafael. Então deixa eu terminar o gancho lá da história, que daí a gente finaliza, porque nem sei quanto tempo antes que caia de novo live de volta, e daí não volta mais. Enfim, voltando à situação lá do meu pai, o que eu fiz pra me ajudar, assim, a entender a situação? Chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso sentar e conversar com ele pra escutar a versão dele, que até então eu só tinha uma versão. Tudo bem, daí eu abri, fui lá, eu lembro que eu fiquei muito nervosa no dia, assim, tipo, não queria desistir e tal, enfim. E a gente sentou, a gente conversou. Lógico que hoje nós não temos uma conexão, assim, de pai e filha, não tem. Foi muitos anos também afastado, né? Longe, assim, acho que não tem como você conseguir. E ele mora em Curitiba, eu moro aqui. Então, acho muito difícil você conseguir, depois de velho, resgatar essa conexão, porque acho que na infância que se cria muito, assim, essas memórias, enfim. Com certeza. Aí eu sentei e conversei com ele, e eu lembro que, só por ter escutado, que, tipo, não, eu tentei, eu não te abandonei, aconteceram outras coisas. Tudo bem, o que eu posso fazer hoje é escutar, perdoar e isso. E uma seguir coisa daqui pra frente. Que meu avô incrível. Ele é topíssimo, meu querido. Uma coisa que meu avô pegou e ele fala assim, que o perdão é pra gente, não é pro outro. Claro. Então, assim, eu perdoei por mim. Porque senão você ia ficar com aquela mágoa. Senão eu ia ficar remoendo aquele negócio, assim. E não é pai, não ia afetar nada. Você não perdoar ele, tipo, só faz mal pra você. Então, hoje a gente conversa, sei lá, uma vez por... Nem sei quando foi uma vez por mês. Oi, tudo bem, tudo. E aí, oi, pai da Rafa. Feliz aniversário, feliz dia dos pais, feliz Natal, feliz Natal. É isso, o básico, entendeu? Mas ainda que tem o básico, né? Tem gente que nem o básico tem. Exatamente. Mas foi muito porque eu virei uma chave e falei assim, não, eu vou ficar me torturando com isso até quando, assim? Não faz sentido, né? Hoje, já sou grande independente formada, enfim. E... tem que passar, né? Sim, consegue. Aí depois que o Vorley falou, nesse sentido de o perdão pra você não é pro outro, eu comecei a rever muitas outras coisas, não só no quesito do meu pai, mas tipo... serviu para todas as áreas da vida. Todas as áreas. Tem gente assim que não merece.
Tem gente que não merece. Mas aí você fala, não, mas a gente sempre merece, né? E tá tudo bem, porque pela gente, porque a gente sempre merece. Aquele sentimento, assim, a gente fica carregando mágoa, a gente fica carregando raiva, a gente fica carregando as coisas que a gente fica se torturando. E aí, cara, carregar esse tipo de coisa nas costas pesa muito. Pesa muito. Porque enquanto você não, tipo, ai, nossa, tá, vamos resolver essa situação na minha cabeça, você vai carregar pra sempre ali na tua memória e isso te faz muito mal. E aí lá na frente você vai fazer o quê? Terapia. Porque você não consegue resolver. Façam terapia. Que também ajuda. Façam terapia, inclusive, porque é muito bom. Façam terapia. Mas depois disso, assim, eu acho que é uma frase que a gente tem que levar. O perdão é seu. Não é do outro, sim, é pra você. É pra você liberar aquela pessoa pra ela ir viver a vida dela. Eu acho que a gente falando assim parece ser muito fácil. Não é. Às vezes dói pra caramba fazer não isso. Não é né? você conseguir perdoar alguém que te fez mal, alguém que te magoou, alguém que te irritou. E o que acontece quem te faz mal e quem te magoou, nunca é de alguém que você não tá esperando. Aliás, nunca é de alguém que você está esperando. Não. É sempre de uma pessoa muito próxima. Exatamente. Porque as pessoas que a gente não conhece, a gente espera qualquer coisa. Exatamente. Mas aí e aquela coisa, quem bateu não sente. Isso é verdade. E não lembra, às vezes, não também, lembra. né? Então, por isso que tem que ser uma coisa muito... Nossa, e genuína, né? Não adianta você falar, ai, perdoei. Ai, tá bom, vai, né? Desculpa. Não, tipo, beleza, perdoei, sentei, escutei. E é isso, a partir de agora a gente começa um outro. Não precisa amar a pessoa eternamente também, é só, tipo, a gente se entendeu, tipo, só o ok, né? Resolveu a situação. Estamos de boa, vamos viver. Foram muitas sessões de terapia. Terapias pagas que a gente tava passando aqui de graça, inclusive, pra vocês. Mas eu acho que de hoje é isso, né? Que a gente tinha só um pouquinho que a gente conversa, graças a Deus, né? Porque se deixar a gente fica 5 horas aqui falando, a gente tem que estabelecer um limite de tempo. Enquanto tiver uma pessoa aqui, nós vamos ficar conversando, e se não tiver ninguém, nós vamos continuar conversando. Porque a gente é infinito nas conversas. A gente vai desligar aqui e a gente vai conversar no direct. Aí ela vai dormir. Vira as costas e fica mandando mesmo. Ela dorme cedo, eu durmo tarde, eu fico mandando mensagem pra ela, daí quando ela acorda, ela me responde, quando ela acorda, eu continuo a conversa. A gente acho que nunca, depois que a gente se conheceu, acho que a gente nunca deu um tchau, boa noite. É verdade. A gente emenda um assunto no outro todos os dias, o dia inteiro, cara. Isso quando não tá falando no Instagram e no WhatsApp. De assuntos diferentes. Então, assim, ó. E no TikTok. E no nossa, assim. Então, assim, a gente tem muito pra falar. Nossa ideia é trazer convidados nas próximas semanas. Como eu falei pra vocês, o perfil do Destraumatizando precisa ter pelo menos 1.000 seguidores pra gente abrir live lá. A ideia não é que as lives sejam aqui no meu perfil, tá? Sim. Meu perfil é pra outra coisa. O Destraumatizando vai ser só pra isso. Foi hoje por problemas técnicos no YouTube. Sequências de tchau, de problemas técnicos, mas a partir da semana que vem, na quarta-feira, 7h30, 7 horas, entre as 7 e 7h30, a gente vai fazer lá no YouTube. Daí aqui no Instagram a gente vai postar recortes de lá. Mas a nossa conversa total vai ficar na íntegra lá no YouTube. Então vocês vão ter que seguir o canal. Ai, meu Deus, eu vivi pra ter um canal no YouTube. E até assim, quem quiser, tá aberto, né? Quem quiser vir conversar com a gente. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories lá do Destraumatizando. Sim. E se vocês quiserem ver alguém aqui contando de alguma situação ou de algum trauma, mandem lá na caixinha, que daí a gente vai entrar em contato pra convidar, pra vir aqui conversar com a gente, né? Porque a gente quer essa troca mesmo de traumas. Experiências negativas. Experiências negativas ou traumáticas que às vezes foi superado e que mais pessoas podem acabar passando e querem também se ajudar ou se tentar buscar conforto e talvez até se curar de alguma forma, né? Então, inclusive, quem quiser deixar também histórias, eu acho que, eu não sei se eu falei aqui nessa live, mas eu falei nas outras que ninguém viu, que que se vocês quiserem deixar histórias de vocês lá no direct do Destraumatizando, vocês podem mandar as histórias pra gente ler aqui e contar aqui. Que aí a gente... E dar o nosso pitaco. Se vocês quiserem de forma anônima, é só vocês colocarem na mensagem que vocês não querem que divulgue o nome. Na verdade, eu acho até bom a gente nem explanar, né? Só falar da situação. Só manda a situação lá. A não ser que você queira que cite o seu nome, daí você fala exatamente. Lá. Fale que essa situação aconteceu comigo. Aí a gente cita o nome. De novo, aqui. Né? A ideia não é explanar pessoas. Isso. Não é explanar e expor quem te gerou o trauma. Exatamente. Mas é a gente falar sobre como hoje a gente... não teve como porque tá falando de pai e mãe, né? Daí meio óbvio, né, tudo gente? Não, é porque daí ficou redundante, né? Não vamos expor, matamos. Não vamos expor, mas vamos estar expondo situações esporádicas, assim, mas sem falar nomes, enfim. A ideia é a gente falar sobre como a gente lidou com a situação e não sobre a pessoa que fez a gente passar por essa situação, né? Então, acho que é isso hoje, então. Um beijo, boa noite, quarta-feira. Nos vemos, se Deus quiser, lá no YouTube, no canal do Destraumatizando. E sigam o @Destraumatizando. Sigam o perfil pra gente conseguir fazer live lá quando precisar, né? Exatamente. Um beijo. Tchau.